Outro dia, outra chance. Cada vez que o sol nasce, é uma oportunidade, então, de um dia melhor. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma frase que ela vem circulando bastante nas redes sociais e é claro que ela tem uma natureza, muitas vezes, de caráter motivacional, de realmente motivar as pessoas para dizer que por mais que o dia tenha sido ruim, há sempre uma nova oportunidade a cada vez que o sol nasce do dia ser melhor, né? Mas existe algo que eu não vejo muito sendo falado sobre essas frases, e é o ponto que eu queria trazer então nesse vídeo, que é o outro lado da moeda, que é sim a possibilidade de que o novo dia seja uma nova oportunidade, mas que nem sempre ele precisa ser melhor. Bom, por que eu digo isso? Existe talvez algo que é um pouco perigoso, na minha opinião, tá, gente? Que é justamente essa narrativa que é criada nessas culturas de high performance, né? De que você precisa ser melhor do que você foi ontem todos os dias e que você precisa fazer mais do que você fez ontem e que o outro dia vai ser sempre melhor. E como eu sempre digo, né, a natureza dessas frases, dessa cultura como um todo, é uma natureza que tem os seus próprios interesses, muitas vezes mercadológicos, mas que de alguma forma também possuem os seus efeitos colaterais, que é talvez a parte delicada que eu queria trazer nesse vídeo, que é sobre a ideia de que tá tudo bem se o outro dia não for melhor. Ou se no outro dia você não conseguir ser melhor do que você foi ontem. Justamente porque a vida, quando a gente pega num contexto mais amplo, mais macro, né, da existência como um todo, a gente realmente passa a analisar e compreender os dias ruins como sendo parte do processo da vida. Parte de toda essa experiência que a gente chama de vida, né, que contempla a nossa caminhada, ela é sim marcada muitas vezes por dias bons, dias produtivos, dias excelentes e maravilhosos, onde a gente consegue extrair de nós a nossa melhor versão, mas também existe o outro lado, que é, nessa caminhada, dias ruins vão existir, né? Haverá momentos em que necessariamente nós não vamos estar na nossa melhor versão. E talvez compreender que isso existe seja uma forma então de nos colocar mais com o pé no chão e menos reféns de uma certa expectativa irreal. Como quem já me acompanha há um tempo nesse canal deve saber, eu sempre trago muito a ideia justamente dessa relação entre criar expectativas e gerar decepções, né? Essa é uma relação que é muito bem conhecida não só na filosofia, mas também na psicologia, do quanto que criar expectativas é algo potencialmente perigoso, porque tem sim uma chance muito grande de gerar frustrações que não existiriam se expectativas não tivessem sido criadas. E quando a gente fala sobre expectativas irreais, isso se torna então, de fato, uma completa armadilha. Justamente porque ela se torna algo que é inalcançável pela sua própria natureza enquanto conceito, né? A gente cria certos desafios que não podem ser vencidos, justamente porque são irreais. E aí, quando a gente está falando sobre essa ideia de criar cenários em que a vida vai conter somente dias cada vez melhores e versões nossas vão sendo construídas cada vez mais performáticas, isso para mim é um pouco perigoso, sabe? Assim, a gente, claro que existe algo talvez bonito em tudo isso, que seja incentivar as pessoas a se tornarem versões melhores e a conseguirem melhorar as suas performances em determinados aspectos, porque isso tem o seu lado positivo, no sentido de que se você melhora a sua performance, você pode melhorar sua saúde financeira, sua saúde patrimonial, seus ganhos. Existe sim todo esse fenômeno que pode acontecer, tá? Mas ele não é da forma como contam e ele muitas vezes mascara e esconde o perigo de você acreditar 100% em uma narrativa que não te conta os mínimos detalhes. E é justamente nesses pequenos detalhes, né, nos efeitos colaterais possíveis
de acreditar 100% nisso, que é onde eu trago esses vídeos que eu acho que são importantes, que têm um valor genuíno, que é o quê? Compreender que na vida dias ruins vão existir e que tá tudo bem. Isso faz parte da caminhada, né? É claro que se isso começar a se prolongar, pode ser algo que merece uma certa atenção para não desenvolver nenhum tipo de patologia, né? Existe todo esse cuidado que é preciso ter também com a prolongação dos dias ruins, mas isso são casos muito específicos, né? Agora, dias ruins que vão acontecer, né, que vão aparecer ao longo do dia a dia, intercalado entre dias bons, isso é algo muito mais natural, real e pragmático do que o outro lado em que tudo sempre vai dar certo, né? É por isso que eu sempre trago aqui nesse canal que as coisas não são tão simples, né? Porque ao mesmo tempo que é importante, eu acho que tem o seu valor sim, você acreditar que o outro dia vai ser melhor, mas desde que isso não gere uma certa pressão de performance ou pressão de que precisa ser, porque senão isso pode gerar um efeito contrário ao que se espera, né? É a mesma coisa que acontece muitas vezes quando a gente fala sobre a pressão para ser feliz, né? Isso é até uma questão filosófica assim, bem interessante. Acho que eu vou até trazer outro vídeo aqui nesse canal sobre isso. Se vocês quiserem, comente aí, por favor. Que é justamente sobre essa armadilha que é um pouco contraintuitiva, né? Que quando você coloca pressões demais para que você precise ser feliz ou se sentir feliz, essa pressão por si só ela já tira um potencial muito grande de você ser feliz, né? Então é algo que é contraintuitivo, né? E que gera um efeito contrário àquilo que se espera. E quando a gente fala muitas vezes sobre essa ideia de que amanhã o dia tem que ser melhor, essa simples pressão de você colocar que ele tem que ser melhor, muito provavelmente já vai afetar o resultado final e que tende, então, a tornar esse dia não necessariamente melhor, né? Por conta disso. Então, esse é um certo joguinho que acontece muitas vezes quando a gente fala sobre expectativas irreais e confrontar com a realidade, que eu acho que vale a pena ter essa atenção para que a gente tenha uma visão mais pé no chão, né, em relação às coisas da vida, em toda essa experiência que a gente chama então de vida, né? Porque ao longo da nossa caminhada, quando a gente vai olhar muitas vezes para trás e ver a nossa história, né, a gente vai sim conseguir lembrar de momentos que foram ruins, mas que não só foram superados, mas que muitas vezes contribuíram muito para que a gente amadurecesse, crescesse e para que a gente muitas vezes também percebesse então os dias bons, né? Porque tem até uma frase de um filme que eu acho fenomenal, né, que acho que o português veio como Gênio Indomável, mas do inglês acho que é Good Will Hunting, né? Onde o terapeuta do personagem diz isso, né? Que os dias ruins eles existem, mas eles sempre nos atentam para os dias bons e para as coisas boas que nós não estávamos prestando atenção, né? Então, considerar também a possibilidade de que os dias ruins eles existam para que a gente então perceba o real valor dos dias bons é também uma forma de trazê-los para algo que é mais real e para fugir de toda essa pressão que é colocada muitas vezes nessa cultura de high performance, de um certo positivismo tóxico, né, de que tudo tem que ser bom a todo momento, porque isso muitas vezes não corresponde com a vida real, né? E muitas vezes essa frustração de não corresponder com a vida real, ela pode ser muito mais prejudicial do que se você nem tivesse sequer tentado ver as coisas dessa forma, né? É aquilo que onde não sei se eu posso falar isso por causa do YouTube, né? Mas onde enfim, o disparo sai pela culatra, né? Eu tô tentando evitar certas palavras que eu não sei até onde pode ir no YouTube, né? Mas é onde o disparo sai pela culatra, né? E você acaba então criando certas armadilhas que mais no final te prejudicam do que necessariamente te ajuda, tá bom? Bom, gente, estamos caminhando para mais o final de um vídeo, são quase 10 minutos de reflexão. Eu peço que, por favor, se você gostou, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, curta, compartilhe e principalmente comenta. Como eu sempre falo nos vídeos, eu amo a interação com vocês. Então, por favor, comentem, pode ser concordando, discordando, trazendo uma visão diferente, uma visão nova, alguma coisa que lhe aconteceu. Eu amo
não só ler os comentários, mas perceber a presença de cada um de vocês quando vocês vão lá e dedicam tempo para comentar alguma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No mais, toda a minha gratidão e até um próximo vídeo.